João 8, 56 ao 58 e Gênesis 22, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Diga assim comigo, queridos: Abraão viu e se alegrou. Aleluias. Vamos lá para Gênesis 22, para que nós possamos entender o que é que Abraão viu, que trouxe ao coração deste patriarca tamanha alegria. Gênesis capítulo 22, do 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1 até o 14. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Nós, queridos, entendemos pela revelação da palavra de Deus que o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus é poderoso, Ele é onipotente. E no coração deste Pai poderoso, deste Pai que tudo pode, existe uma disposição em nos conduzir a uma vida plena. Existe uma disposição no coração do Pai de conduzir os seus filhos para uma vida e uma vida com abundância. Nós estamos diante desta presença gloriosa e nos últimos dias temos visto cumprimento das promessas, o cumprimento do querer de Deus, da sua mão poderosa agindo em nosso meio, quando nós expressamos ao Senhor uma fé madura. E é sobre esta fé madura, esta estabilidade que nós temos na presença de Jesus, que eu quero conversar com você neste dia de hoje. Esta fé, a fé de um filho maduro, ela vem na nossa vida quando nós descansamos na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra, a obra que Ele fez ali na cruz do Calvário. Olhamos para a cruz e este culto de hoje é um culto simples, é um culto esmiuçado daquilo que nós olhamos para a teologia e chamamos a doutrina da substituição. E eu quero que você entenda que quando olhamos para a cruz de Cristo, para aquilo que Jesus fez ali
nós estamos vendo diante dos nossos olhos a plena provisão do Pai. Logo, a nossa mente enganosa e a nossa mente humana tende a associar providência com coisas materiais. Ela tende a associar a providência com as riquezas, com o dinheiro, com a porta do emprego, com alguma coisa que seja visível diante dos nossos olhos. Mas, queridos, entenda que a plena provisão do Pai é a pessoa de Jesus Cristo. A provisão, a divina providência é a pessoa de Jesus. Tudo aponta para Ele. Todas as escrituras, elas convergem. As sombras do Antigo Testamento, você vai seguindo as sombras e você chega ao pé da cruz, ao pé da cruz de Cristo e da obra, da pessoa de Jesus, da sua pessoa, desse mover cristocêntrico. Todas as coisas apontam para Jesus, para o seu caráter santo. E para uma experiência com essa providência, é necessário ver e ouvir aquele que é a provisão do Pai. Por isso, o entendimento deste culto de hoje está em nós vermos Jesus, e não somente vermos ou enxergarmos, mas também de darmos ouvidos à sua voz. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora fala olhando para o seu irmão, mas com muita vontade, proclamando sobre ele, dizendo assim: quanto mais profundo for o seu conhecimento do Rei, maior será a sua experiência da vida do reino. Aleluias, glória a Deus. Queridos, é isso. Para nós termos uma experiência profunda com a divina providência, é necessário ver e ouvir as palavras de Jesus. Deus tem chamado pessoas para saírem do lugar comum e para irem para o lugar de discípulos, mas não pararem por aí. Deus está chamando pessoas para irem para o lugar do discipulado, para se tornarem discípulos, e uma vez se tornando discípulos, eles possam se tornar testemunhas. E tão logo se tornem testemunhas do Deus vivo, Jesus está conduzindo essas testemunhas a serem amigos de Deus. Então, isso demonstra para nós um caminho de vida abundante, um caminho de plena provisão do Pai, de pessoas comuns ao lugar de testemunhas, e de testemunhas nós estarmos caminhando para este lugar onde nós seremos amigos de Deus. Abraão, em Tiago capítulo 2 e versículo 23, está escrito que ele é amigo de Deus, ele é chamado dessa forma. Abraão foi amigo de Deus. Esse homem, esse pai da fé, ele foi chamado a gerar salvação para o mundo. Perceba você que muitos homens da Bíblia, eles são conhecidos e lembrados pelos seus feitos. Quando você fala de Noé, logo vem à sua memória uma arca. Quando você fala de Elias, vem à sua memória um altar queimando, ardendo fogo que veio do céu. Mas quando nós chamamos a atenção a respeito da figura de Abraão, não vem à nossa memória algum feito extraordinário. Abraão é o homem da fé. Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que foi convidado a ouvir a voz. Ele chega para sua esposa Sara e ele diz: eu ouvi a voz de Deus, e Deus está me chamando a ir para uma terra, Deus está me conduzindo para uma terra, e o chamado a ir para essa terra era um chamado a gerar uma família, a ser pai. Só que, queridos, perceba que aqui está muito mais do que simplesmente só ser pai. Abraão, ele é chamado a gerar salvação para essa terra. Abraão, ele é chamado a legar ou a oferecer a essa terra salvação através da sua descendência. Porque Gênesis capítulo 12, versículo 3, está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está chamando um homem comum. Deus está chamando um homem de um lugar comum, de uma terra comum, lá em Ur dos caldeus. E ele diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, deixa esse lugar comum, vai para um lugar de discipulado lá em Harã, e de Harã para Hebron, num nível mais profundo de intimidade, onde você vai se tornar o amigo de Deus. E ali, sendo amigo de Deus, a sua descendência, a sua casa, a sua mesa, a sua família vai gerar salvação para toda essa terra. E em ti serão benditas
todas as famílias da terra. O fato é que isso para Abraão era um grande desafio, queridos. Quando essa promessa ela atinge o coração desse homem, ele estava já envelhecido, e ele recebeu a promessa. E não era só o fato dele estar já envelhecido, era também o fato de que Abraão e Sara, eles eram estéreis. Eles não tinham até aquela avançada idade gerado um filho. Inclusive, na mentalidade deste casal já havia até um plano de quem é que seria o herdeiro daquela fortuna que Abraão ele tinha. Eles já tinham, assim, tramado no seu entendimento, deixar tudo aquilo para Eliezer, o seu servo, o mordomo daquela casa. Mas, queridos, eles recebem esta promessa da parte de Deus. Sara há de gerar um filho. Deus só precisa de um filho para gerar salvação para essa terra. E assim, no tempo determinado, a saber, 25 anos depois, pensa você, ele recebe uma promessa de Deus. Ele recebe da parte de Deus algo especial. E 25 anos depois ele viu o cumprimento. Abraão já estava com 100 anos, numa idade muito avançada, quando ele foi pai do Isaac. Isaac nasceu, e tão logo Isaac nasceu, Abraão, ele colocou todas as suas expectativas na vida do rapaz. Ele coloca todas as suas expectativas naquele que seria o que traria a descendência numerosa como as estrelas do céu e a areia que está na praia, ali no mar. Só que num dado ponto da jornada, Deus ele chega para esse homem, esse pai da fé, e ele diz: sobe o monte, vai para a montanha, e lá você vai matar o seu filho e vai me oferecer esse rapaz em sacrifício. Você é filho de Deus, e você precisa conhecer quem é o seu pai. Você precisa conhecer que você tem um pai no céu. Você precisa conhecer que Deus, ele é o teu pai, ainda que todas as circunstâncias ao seu redor estejam dizendo o contrário. Aqui, Abraão, ele tem uma certeza de fé. Ele sabe e ele conhece quem é o seu Deus. Ele conhece quem é o seu pai. Isso está nítido na história. Hebreus capítulo 11, versículo 19, ele ampara esse pensamento quando Abraão, ele sobe o monte. E ele sobe o monte, é claro, perplexo, seu coração está apertado. Ele não era um pai desnaturado, um pai que não se importava com o seu filho. Pelo contrário, ele havia depositado altas expectativas na vida de Isaac. E agora eles estão trilhando este caminho, um caminho para a morte. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que Abraão sabia que Deus é poderoso. E que Deus não é um Deus de confusão. Que se ele havia falado, se ele havia empenhado uma palavra, uma promessa a respeito de uma descendência, e se ele havia pedido para que ele sacrificasse o seu filho, o seu único filho, ele cogitava em seu coração: Deus é poderoso para trazer de dentre os mortos ao meu filho Isaque, ainda que ele tenha que trazer esse menino das cinzas, quando ele for queimado no holocausto. Aleluias! Ele sabia quem era o seu pai, ele tinha uma certeza de fé. E queridos, caminhando 3 dias, ele viu a montanha, ele olhou, contemplou e viu o monte. E essa certeza de fé, ela é tão profunda na vida de Abraão, que ele diz, ele testifica com a sua boca. E é por isso, queridos, que você já precisa começar a testificar. À medida que você vai trilhando a jornada de fé, à medida que você vai caminhando e você vai vendo a montanha, que para você pode ser um problema, que escalar essa montanha pode ser um grande desafio, que está trazendo ao seu coração dor, você já precisa ir proclamando a bênção do Senhor, como se ela já fosse realidade na tua vida. Você já precisa ir testemunhando como se já fosse real, como se já tivesse acontecido hoje. Foi assim que Abraão ele fez. Aqui no versículo 5, ele dá uma ordem aos seus servos, e ele diz: fiquem aqui, fiquem vocês aqui, porque eu irei com um rapaz, e havendo adorado, voltaremos para vós. Você já parou para prestar atenção nisso? Ele não usou o singular, ele não usou termos singulares, no sentido, eu vou subir o monte, e eu voltarei, para nós irmos de volta para a nossa casa, como que se estivesse na expectativa de deixar o menino sacrificado e queimado em cima de um monte, que para ele era um grande problema. Mas Abraão já encara aquele monte, caminha 3 dias, se depara com o desafio, com a provação, ele vê o monte que ele precisa subir, que vai trazer para ele grande dor.
mas ele se posiciona na certeza de fé, e ele já começa a testemunhar para as pessoas que estão ao seu redor, dizendo: fiquem aqui, eu vou subir essa montanha, eu vou encarar esse grande desafio, e vou adorar em cima da montanha, e vou voltar junto com meu filho Isaque, para nós retornarmos para a nossa casa. Ficai-vos aqui, havendo adorado, tornaremos a vós. Aleluia. Esse era um homem cheio de fé, esse era um homem que conhece o seu Deus, o seu Pai. João capítulo 8 está dizendo: Abraão se alegrou por ver o meu dia, e viu. Abraão exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. O que é que Abraão viu em cima daquela montanha? Quando ele subiu, queridos, ele viu uma sombra, e essa sombra, ela projeta para a cruz de Cristo. Ele viu uma sombra, que é um tipo de Cristo. Olhe para mim, por favor. Ele viu aquela sombra em cima daquela montanha, ela terminava em cima de um altar de pedras, onde ele deveria sacrificar ali o seu filho Isaque. Mas ela não parava ali num ponto, considerado um ponto de morte. Ela continuava, porque aquele que projetava esta sombra é Cristo, o Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Aleluias. Observe, repita comigo esta frase, num tom de poesia, como se você estivesse proclamando uma poesia. Diga assim: um dia eu olhei para a cruz, e os meus olhos cruzaram com os do Cristo, e esse olhar preencheu o meu coração. Aleluia, você pode glorificar ao Senhor por isso? O salmista, ele viu através da fé, Abraão viu através da fé, os heróis da fé, eles ansiavam em saber muito a respeito do que é ser habitação, templo, morada de Deus, porque eles não experimentaram, eles tinham a orientação do Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo junto com eles, mas saber o que é ter o Espírito Santo dentro do coração é algo que é para nós, os filhos da graça, deste novo tempo, queridos. É algo que você tem como um altíssimo privilégio da parte de Deus, o Senhor. O terceiro da Trindade mora dentro do teu coração. Aleluia, isso é maravilhoso. O fogo nos olhos do Senhor fez com que nós viéssemos a nos apaixonar por Ele, e nós desprezamos os demais amores dessa terra, dessa vida, como diz o poeta na sua canção. O nosso coração queima pelo Senhor. Salmo de número 34, o versículo 4 diz assim: eu busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, em algumas versões diz: veja o Senhor, olhe para o Senhor. Este é um dia que os nossos olhos precisam se voltar para a cruz de Cristo e para o Calvário, para aquilo que Ele fez ali, nos substituindo. Contemplai e serei iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vergonha ou vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Queridos, olhar para Jesus te capacita a ver além dessa montanha. Quando nós estamos olhando, é isso que Abraão viu, e por isso que ele se alegrou. Ele parou de frente à montanha, e ele não ficou considerando a subida, e ele não ficou lamentando a subida. Você já subiu alguma serra, alguma montanha alguma vez na sua vida? Faz assim, se você já subiu. Você sabe o quão árduo é. Às vezes nós começamos até empolgados no começo, chega no meio, já estamos assim cansados. À medida que o ar vai ficando cada vez, o oxigênio vai ficando mais escasso, e nós vamos subindo a montanha, nós vamos suando e percebendo a dificuldade em que nós nos engalfinhamos, não é assim? E aqui estava Abraão no pé do monte. Ele deixou os seus servos e diz: nós vamos subir esse desafio, e nós vamos voltar de lá, após adorarmos com a bênção nas nossas mãos. Então ele olha o problema, ele olha o gigante, ele olha o desafio a ser enfrentado, ele não fica chorando, lamuriando, questionando a Deus.
Ele enfrenta, ele sobe. Por quê? Porque ele viu algo que o deixou alegre. Ele viu a plena provisão do Pai, a pessoa do Cristo no tipo, aquele símbolo que estava em cima da montanha. Então Abraão, ele não enxerga a montanha, ele enxerga o cordeiro que estava sobre a montanha, a provisão que estava sobre a montanha, o Cristo que o capacitaria a ir e a voltar com o seu filho em vida. Abraão, ele olha para Jesus, e queridos, eu quero incentivar você nessa noite a olhar para Jesus, porque quando você olha para ele, você recebe essa capacitação para ver além do problema. Para ver além do problema, não é aprovação, não é subida, isso não é um sacrifício. Nós vamos subir, e nós ainda vamos testificar já vamos começar a testemunhar hoje, nós subiremos, nós adoraremos e voltaremos de lá com a vitória nas nossas mãos. Aleluias, glória a Deus. Ouça isso, cada aprovação é uma oportunidade de um encontro poderoso com o Cordeiro. Diga amém. Então, queridos, você precisa olhar além da sombra. Olha além da sombra. Sabe por quê? Porque nós éramos como Isaac, caminhando para a morte. Estávamos como esse rapaz, subindo para a morte. Por quê? Porque os nossos pais, Adão e Eva, eles ofenderam a santidade de Deus. Isso passou a todos nós, esta herança. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós ofendemos a santidade de Deus, e a santidade de Deus ofendida, ela exige um sacrifício. A lei exige a morte. Então todos nós, em algum ponto da nossa vida, nós estávamos caminhando para a morte, caminhando para o inferno, caminhando para a perdição, assim como Isaac estava caminhando para a morte. E ao nos depararmos com esse altar para nós, queridos, ele é a figura da cruz, ele é a figura da cruz de Cristo, onde Jesus foi sacrificado, ali, fora das portas de Jerusalém. E nós estávamos indo de mal a pior, afundando no lamaçal do pecado, até que a divina providência se manifestou na nossa vida. Eu disse aqui no início do culto, assim como Paulo teve um encontro poderoso com Cristo, ali no caminho para Damasco, enquanto estava indo para a perdição, para se afundar nos seus pecados, um dia Jesus cruzou o nosso caminho. Um dia Jesus, naquela figura ali, cruzou o caminho de Isaac. Um dia Jesus passou naquela família, e aquela família nunca mais foi a mesma. Um dia Jesus passou lá na tua história. Um dia Jesus cruzou no teu caminho, e você nunca mais foi o mesmo, queridos. Aleluia, você olhou para os olhos do Cristo. Algo naquele olhar te constrangeu, algo naquele olhar queimou seu coração, fez com que você desprezasse os amores desse mundo em prol desta presença gloriosa. Aleluias. E esta providência se manifestou. Deus enviou o cordeiro substituto. Sabe como nós entendemos isso? Abraão, ele agora está ali, ele deita o menino no altar. Aquele altar é o símbolo da cruz. Isaac simboliza os pecadores. E agora, Abraão, ele executando a força da lei, ele levanta as suas mãos para matar o menino, para derramar o sangue de Isaac em cima daquele altar. E é quando ele ouve a voz. Nós estamos falando de pessoas que estão encarando desafios, vendo e ouvindo, enxergando a provisão de Deus, mas também dando ouvidos à sua voz, dando ouvidos às palavras do Cristo. E ele ouve a voz: Abraão, não faça isso, não faça isso, porque agora sei que você teme ao seu Deus. E quando Abraão, ele olha ao seu redor, ele vê, ele enxerga. Abraão viu e se alegrou. Abraão enxergou e ele se alegrou com aquilo que ele viu diante dos seus olhos. Estava ali, queridos, um cordeiro inocente, um cordeiro puro, estava ali com os seus chifres presos nos galhos dos arbustos. E é quando Abraão toma aquele cordeiro puro e sacrifica no lugar de Isaac, substituindo o menino que deveria morrer. Isso é maravilhoso, porque um dia Deus, ele viu a nossa incapacidade, os nossos pecados,
E a Bíblia diz que o Senhor amou de tal maneira um mundo pecaminoso que Ele enviou o Cordeiro substituto. Ele enviou Jesus. Queridos, Ele enviou um Cordeiro puro para nos substituir naquele altar da cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar. Versículo 13 diz: e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, em lugar dos crentes da Filadélfia, em lugar dos pecadores aflitos de todas as eras que se achegam sedentos por salvação, por ver esta salvação e se alegrar na salvação que há em Cristo Jesus. Queridos, nós fomos incluídos na obra perfeita de Cristo Jesus. Fomos incluídos. A cruz exige uma vítima inocente e Jesus é a plena provisão do Pai. Nós fomos incluídos na pessoa do Cristo. Romanos capítulo 6, do versículo 6 ao 8, você pode anotar nos seus escritos, está falando a respeito disso, da cruz que trata com o pecador que eu sou, a cruz que trata com o pecador que nós somos, e o sangue que trata com os pecados, os delitos que nós fazemos ao longo da nossa vida. E é lindo observar que aqui em Romanos 6, Deus está revelando para nós que quando Jesus morreu, eu vou explicar igual eu explicava para as crianças lá no infantil, Ele levou dentro dele os pecados da humanidade, Ele levou as sujeiras da humanidade, Ele colocou dentro dele todos os pecados daqueles que vieram antes e dos que viriam depois. E quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Ele mata o poder da morte, Ele anula o poder do inferno, Ele retira o poder, ou aquilo que nós entendemos como a legalidade de Satanás. Então Jesus fez algo poderoso ali na cruz do Calvário, de modo que nós estávamos dentro do Cristo, homens e mulheres dentro do coração de Cristo Jesus. Ele estava ali como um representante escolhido da humanidade para morrer em favor de muitos. E quando Jesus morre, nós morremos com Ele, o nosso pecado morre ali com Ele. Mas o fato glorioso é que Jesus, Ele não permanece morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, nós também que estávamos dentro dEle, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Esse é o mistério das vidas trocadas. Morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele para uma nova vida, uma vida abundante. E agora Ele substitui a velha natureza. É por isso que Gálatas capítulo 2 e versículo 20 está escrito: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na cruz, Jesus mudou o nosso destino. Ele apagou o nosso passado e nos deu uma nova vida. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que confessam o seu nome, eles recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Queridos, você não é um órfão. Você precisa entender isso. Você precisa ser curado do espírito da orfandade. Você não é um órfão. Você não está sozinho nessa terra. Você tem um pai. Deus é o teu pai. Deus é o teu pai, queridos. Ele enviou o Cordeiro substituto lá no alto daquela montanha, chamado Gólgota, chamado Monte Caveira, para morrer pela tua vida, pela minha vida. E nós nunca mais fomos o mesmo, depois que passamos aos pés da cruz de Cristo. Aleluia. Repita novamente comigo, mais um verso desta poesia, dizendo: um dia me aproximei da cruz, e ouvi as palavras do Galileu: tudo está consumado. Aleluias. Jesus é a plena provisão do Pai, e a sua graça nos capacita a louvar no pé do monte. Cristãos cantam enquanto passam pela prova. Não é louvar depois que volta, assim é muito fácil. Não é louvar depois que tudo se aquietou, depois que você volta com a promessa nos teus braços, abraçado com ela. Não é voltar com Isaac logo após descer da montanha, é já começar a louvar enquanto você ainda não está vendo, enquanto o desafio está na tua frente, no dia que o gigante se apresentou. É louvar enquanto você está passando pela prova.
pela provação. A graça do Cordeiro nos capacita a louvar no pé do monte, a sermos uma casa que vai oferecer salvação para esse mundo. Talvez você olhe para a tua casa e não vê, não consegue enxergar ainda o como de Deus, ou seja, a maneira, o método que Deus vai usar para colocar tudo isso em ordem, porque aparentemente parece que as coisas estão desorganizadas, parece que as coisas não estão alinhadas. Você vê problemas, brigas, você vê dificuldades, dívidas, problemas, enfermidades se apresentando, montes e montes se colocando diante de você para que você venha escalar e subir. Mas eu quero dizer para você que Ele é sobre a tua vida Jeová Jirê, o Senhor proverá, o Deus que provê. Jeová Jirê, o Senhor proverá, esmiuçado no seu hebraico diz: o Senhor olha para isso, o Senhor vê isso, o Senhor está olhando para isso que você está passando. Ele sabe, queridos. Eu sempre digo, Deus ele sabe que você tem filhos, Deus ele sabe que você tem uma família, e que essa família precisa entregar para essa terra a salvação, e que a tua descendência vai trazer lá no futuro homens e mulheres de Deus para essa terra. Deus sabe que você precisa sustentar a tua casa, então por que você fica tão preocupado, apavorado com o comer, com o vestir, com aquilo que você não tem? Olha, sabe, muitas das vezes nós ficamos olhando para a tigela, olhando para o prato, olhando para a forma, para a bandeja, naquela porção toda, para o pedaço que está faltando. E muitos de nós ficamos, está faltando isso, está faltando esse pedaço, está faltando essa fatia, e nós deixamos de contemplar o todo que Deus colocou na mesa, e a gente fica se lamentando por não termos, e ficamos olhando o monte, e esquecemos de olhar a plena provisão de Deus que está em cima do monte, além dos montes, além da montanha, além do desafio. Comece hoje a louvar, como se a tua bênção já fosse realidade na tua vida, queridos. Como se o milagre já fosse realidade. Aleluia. Subir a montanha é difícil, não é fácil. Nós não estamos aqui ignorando a tua dor, queridos. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma sendo sarcásticos com a dor. Ela é real. O dia da angústia ele chega e é dolorido. Muitas das vezes passarmos por problemas, dilemas, muitas das vezes sozinhos no meio da caminhada, mas o Senhor, Ele olha para isso, Ele é Jeová Jirê, o Senhor Ele se atenta para isso. Ouça Jesus. Eu quero que você entenda isso nessa noite, ouça Jesus, e quero dizer para você, muitas pessoas se apegam às palavras do dia do desafio, e ficam cegas por isso, enquanto elas estão caminhando no meio da provação, enquanto elas estão caminhando no meio da angústia da subida do monte, e esquecem de dar ouvidos para aquilo que Deus está dizendo hoje. Talvez você ainda não tenha alcançado o teu milagre, porque você está apegado a muitas palavras que foram ditas lá no passado. Você está olhando para os métodos do passado. Você está olhando para as coisas que deram certo lá no passado. Você está se apegando a aquele saudosismo. Naquela época era assim. Naquela época, debaixo daquele comando, daquele momento, éramos assim, caminhávamos assim. E você deixa de ouvir a voz de Deus. E aquilo que Deus está falando aos teus ouvidos para hoje. Para aquilo que Deus está te sinalizando hoje. O apego ao passado pode impedir você de viver a bênção do presente, ou de enxergar diante de você a plena provisão do Pai. Olhe para Abraão, entenda comigo, imagina se Abraão tivesse ficado preso nas palavras proféticas que ele ouviu no passado. Já parou para pensar nisso? Porque ele ouviu uma palavra quando ele saiu da casa dele, ele tinha uma palavra em cima dele, era uma palavra lícita, era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Deus falou para ele: sobe o monte, tem um desafio para você enfrentar, pode subir, e mata o teu filho. Esse era o comando de Deus, o primeiro comando. E Abraão obedeceu, falou: opa, a primeira palavra que eu tenho da parte do Senhor é ir e sacrificar o menino. E diante deste comando, eu me posiciono em fé. Eu vou subir a montanha e vou voltar adorando com esse menino. Ele é o filho da promessa.
Ainda que Deus tenha que trazer ele de volta do mundo dos mortos, lá da cinza, do altar. E ele vai caminhando em cima daquele primeiro comando. Mas ele subiu o monte, queridos, e ele viu e se alegrou com aquilo que ele viu. E ele não ficou apegado nas palavras do passado, nas instruções do passado, nas palavras proféticas que ele tinha ouvido lá naquela época. Ele buscou ouvir a voz de Deus para aquele momento. E é nesse momento que Deus ele chega e fala: Abraão, não estenda a tua mão sobre o menino. Eu estou liberando sobre você uma nova palavra, um novo comando, não é para matar o menino. E aí Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E ele viu diante dele a divina providência. Irmãos, em nome de Jesus, abra os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus está te falando hoje. Hoje, não fique apegado às coisas do passado. Não fique apegado aos comandos do passado, aos métodos do passado. Naquela época deu certo, queridos. Naquele momento havia ali aquele comando. É hora de você começar a abrir os teus ouvidos e buscar a voz de Deus para aquilo que Deus tem hoje, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Em nome de Jesus. Para viver a providência, você precisa ver Jesus e ouvir Jesus. E eu quero encerrar lendo João capítulo 5 e versículo 24, vou ler na NVI, que diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluias, aleluias, glorifica o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro substituto. Ele subiu aquela montanha, a montanha do Calvário, e ele deu a sua vida para que nós pudéssemos hoje termos vida abundante.